Fala pessoal, aqui é o professor Railson, sou professor de Engenharia Elétrica aqui do Organiza Concursos. Hoje eu estou trazendo uma revisão para a prova do ION, prova do Instituto de Obras de Niterói, tá certo? Essa prova vai estar acontecendo no próximo domingo, dia 13. A banca do concurso é o Instituto Selecom, uma banca que já fez ali alguns concursos interessantes, como por exemplo o concurso da Amazul em 2022, né? Não é uma banca como a Sesgran Rio, por exemplo, que vai estar cobrando ali assuntos de uma forma um pouco mais avançada, né, com muitos cálculos. Essa banca aqui ela traz até uma forma de cobrança interessante, apesar de não ser de forma tão aprofundada, tá certo? Mas é uma boa banca. Não dá para dizer que é aquela banca que faz ali questões mal formuladas, né? Existem sim algumas questões que são questionáveis, mas de uma forma geral é uma boa banca que traz um nível de cobrança legal. A gente vai ver isso aqui nas questões que eu selecionei para a gente estar revisando, tá? Eu peguei 20 questões dos tópicos que estão no edital desse concurso do ION, né? A gente não tem ali alguns conteúdos que caem em algumas outras provas, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, sistemas de controle, né? É um assunto que costuma cair nos concursos de engenharia elétrica, e aqui a banca não vai abordar esse conteúdo na prova, tá? Mas a gente tem sim uma densidade muito grande de coisas que podem estar caindo, né? Dentro ali do escopo do edital. Então vamos começar aqui por circuitos 1, tá? Circuitos elétricos 1. Essa primeira questão caiu na prova da Prefeitura de Sinop, em 2025. É uma questão que aborda o conceito de máxima transferência de potência, tá? Ela diz assim: considerando que os cabos e a fonte do circuito da figura sejam ideais, o valor de RL que faz com que a potência no resistor RL seja máxima é. Bom, aqui a gente tem, né, um circuitinho resistivo simples, com apenas uma fonte, né? Essa fonte é uma fonte independente. E aqui a gente tem um conceito que é a resistência de Devenant, tá certo? A gente precisa de calcular a resistência de Devenant para poder obter ali a máxima transferência de potência que pode ser transferida para esse resistor RL colocado aqui. Como é que eu vou calcular a minha resistência equivalente de Devenant do circuito, visto por esses terminais aqui, né? Dessa resistência RL. Como eu tenho apenas uma fonte independente, basta eu curto-circuitar essa fonte independente e aí eu vou calcular a minha resistência equivalente, que é vista por esses dois terminais. Então, a gente vai ter o paralelo de 5 com 12 com 10. Então, vamos usar a fórmula. 1 sobre a minha resistência equivalente vai ser 1 sobre 5 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 10. A minha resistência equivalente, se você calcular isso daqui, vai dar 2,61 ohms, tá? E como é que eu calculo a minha máxima transferência de potência? Existe uma fórmula, né, que é a tensão de Devenant elevado ao quadrado sobre 4 vezes a minha resistência de Devenant, tá certo? A minha resistência, vale lembrar, né, que essa máxima transferência de potência ocorre justamente quando o meu resistor RL for igual a minha resistência de Devenant, tá certo? Então é por isso que a gente usa aqui a resistência de Devenant nessa fórmula da potência máxima a ser transferida. Para calcular a minha tensão de Devenant, basta calcular a tensão de circuito aberto aqui, visto por esses dois terminais. E é bem simples de entender que vai ser basicamente um divisor de tensão, né? Eu vou ter aqui esses 15 volts dividindo aqui entre esse paralelo de 10 com 12 e essa resistência de 5. Paralelo de 10 com 12, a gente vai ter 12 vezes 10 sobre 22, 6 sobre 11. Isso aqui vai dar 12 paralelo com 10. Se você fizer a conta, vai dar aproximadamente 5,4, tá? Então, eu vou ter 5,4 aqui e 5 ohms aqui. Eu posso fazer a minha divisão de tensão e eu vou ter a minha tensão de Devenant como sendo 15 vezes 5,4 sobre 5 mais 5,4. Essa conta aqui vai dar 7,78 volts, tá?
Não vou aqui gastar tempo, demonstrando, né, essa como que você pode fazer esse cálculo aqui, mas é claro que você pode fazer ali, né, determinadas simplificações para chegar aproximadamente próximo do que está nas alternativas, né, dá para ver que, os números são distantes, né, a gente tem 2 ohms aqui, 10,45, e para potência a gente tem 1,47, 5,87. Como são números um pouco distantes, você pode sim estar fazendo, uma certa aproximação ali para facilitar o cálculo, tá. Mas, calculando exatamente, os números são esses. Eu posso jogar na minha fórmula, então, da potência máxima, eu vou ter 7,78 ao quadrado sobre 4 vezes a minha resistência de 2,61, eu vou ter 5,87 watts de potência máxima. Gabarito, então, 2,61, 5,87, letra B. Vamos para a questão de número 2 agora. A questão justamente caiu no concurso da Amazul em 2022, uma questão de circuito RLC, de circuitos 2, né? Em um circuito composto por um único R, um único L e um único C, todos em paralelo, a equação diferencial que descreve a tensão V de T é representada como? Bom, a gente está representando aqui um circuito RLC paralelo, né? Pelo que ele descreve aqui no enunciado da questão. E ele está perguntando a equação diferencial que descreve esse circuito. Como é que a gente pode chegar nessa equação diferencial? Eu vou ter aqui, né, uma tensão V de T que vai estar sendo aplicada em paralelo a todos esses elementos do circuito. E eu posso utilizar aqui a lei de Kirchhoff das correntes, né? Eu posso chamar essa corrente que passa aqui pelo resistor R de I1 de T, pelo indutor L de I2 de T e pelo capacitor de I3 de T. E eu sei que pela lei de Kirchhoff das correntes, essas três correntes precisam resultar em zero. A corrente no resistor eu sei que vai ser V de T sobre R. A corrente no indutor, né, eu tenho aquela fórmula para o indutor, eu sei que a corrente no indutor, aliás, eu sei que a tensão no indutor, né, é L dI dt, e eu sei que a minha corrente no indutor, né, existe também a fórmula, vai ser 1 sobre L integral de 0 a T da tensão que está sendo aplicada aqui nesse indutor. Então, é essa equação que eu vou estar utilizando. 1 sobre L integral de 0 a T de V de T dt. Essa fórmula teria aqui também um mais ou menos I de T0, né, que seria uma condição inicial da corrente, mas aqui, como ele não cita a condição inicial, a gente não vai estar utilizando. E a corrente 3 de T é a corrente que passa pelo capacitor. A fórmula da corrente no capacitor é C dV de T dt. Bom, você pode ver que a gente tem aqui uma integral nessa equação e nas alternativas a gente não tem nenhuma integral, né? A gente só tem derivada, inclusive derivada de segunda ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar ambos os lados da equação aqui em relação ao tempo. Eu vou ter V' de t sobre R mais 1 sobre L V de t mais C V duas linhas de t igual a zero, né? E agora eu vou dividir por C, tá certo? Todos esses elementos aqui da minha equação. Então, eu vou ter V' de t sobre RC mais V de t sobre LC mais V duas linhas de t igual a zero. Essa é a equação diferencial que a gente procura, né? Vamos procurar aqui nas alternativas. A letra A diz V duas linhas mais 1 sobre RC V' de t mais V de t sobre LC igual a zero, né? Isso aqui vai dar justamente o que a gente calculou. Resposta, então, letra A. Essa questão aqui de número 3 é uma questão de circuitos 2, tá? Caiu na Prefeitura de Água Boa em 2024. Uma questão de compensação de reativo. Ela diz assim: uma empresa apresenta um consumo de 12,5 kVA
e 10 quilowatts. Uma modernização no maquinário da empresa provocou uma diminuição de um terço no consumo reativo original, sem alterar o consumo ativo. Deu aqui alguns valores e perguntou qual é o novo fator de potência da empresa, tá? Essa questão aqui, a gente vai precisar calcular o novo fator de potência da empresa, mantendo a potência ativa, né? Então, inicialmente a gente tem 12,5 kVA, 10 quilowatts, e a gente tem também uma potência reativa que eu não sei qual é aqui, tá certo? E ele diz que vai compensar o reativo mantendo os 10 quilowatts e diminuindo em um terço o consumo de reativo original, tá certo? Então, se você vai diminuir de um terço, então o novo reativo vai ser justamente 2/3 de Q1, beleza? Vamos calcular o fator de potência inicialmente, vou chamar de FP1, vai ser 10 quilowatts sobre 12,5 kVA, dividindo por 2,5 em cima e embaixo, a gente vai ter 4 quintos ou 0,8. O fator reativo original, então, vai ser raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,6. Então, com isso, eu consigo calcular o valor de Q1 como sendo 12,5 vezes 0,6. Agora, o meu valor Q2 vai ser 2/3 disso. Eu vou ter aqui 12,5, divido aqui por 3, eu vou ter 0,2. 1,25 vezes 2, 2,5 vezes 2, eu vou ter 5 kVA reativo como Q2. Agora eu posso calcular a minha potência aparente 2 como sendo a raiz de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter raiz de 125. A minha potência aparente vai dar aproximadamente 11, né? Porque 11 ao quadrado dá 121. Agora eu posso calcular o meu fator de potência novo como sendo 10 quilowatts sobre 11, né? Sobre 11 kVA. Isso daqui vai dar 0,97, tá certo? Aproximadamente 0,97. Então, resposta letra D. Questão de número 4, questão do mesmo concurso, né? Prefeitura de Água Boa. É uma questão de circuitos trifásicos, que a gente chama aqui de circuitos 3, tá? Ele diz assim: uma carga trifásica em Y composta por impedâncias ZA igual a J400 raiz de 3 e ZB igual a ZA sobre 2 igual a J200 raiz de 3 e uma outra impedância ZC é alimentada por uma fonte trifásica equilibrada em sequência negativa cujas tensões de linha são 400 raiz de 3 volts ligada em Y. Considere a presença de um condutor ideal ligando o neutro da fonte ao neutro da carga. A corrente de neutro é nula quando o valor de ZC for igual a... Bom, uma questão aqui um pouco complexa, né? Lendo assim logo de cara, mas fazendo alguns cálculos a gente consegue chegar no resultado. Vamos primeiramente desenhar o circuito. Ele diz aqui que tem uma carga em Y. Eu vou colocar o valor de ZA como sendo J400 raiz de 3, que é o que ele dá ali para a gente. Aqui eu tenho ZB, vai ser ZA sobre 2, então J200 raiz de 3. E eu tenho aqui também a minha ZC, que eu não sei o valor, tá? É o que ele está perguntando, né? Isso aqui está conectado ao meu gerador, também ligado em Y. E aí eu vou ter o meu ZB, né, ligado aqui em VBN, o meu ZC ligado aqui em VCN,
e o meu VAN ligado no meu ZA. E ele diz também que eu tenho uma conexão entre os dois nêutrons da carga e da fonte. Então, o esquema desse circuito é justamente esse daqui. Bom, na sequência negativa, o que a gente vai ter, né? O meu VAN vai ser 400 raiz de 3, 0 graus. O meu VBN vai ser 400 raiz de 3, 120 graus. E o meu VCN vai ser 400 raiz de 3 menos 120 graus, já que a gente tem na sequência negativa essa formatação aqui de defasagem de 120 graus entre VAN, VBN e VCN, tá certo? É o que a gente chama de sequência negativa ou sequência ACB, certo? Então eu vou utilizar isso aqui para calcular o que ele está perguntando. Ele está perguntando ele está perguntando qual é o valor de ZC que vai trazer uma corrente nula para o meu neutro. Bom, para calcular a corrente de neutro, a gente sabe que ela vai ser igual a IA mais IB mais IC, certo? Ou IAN, IBN e ICN, né? Porque a gente tem aqui um circuito em Y. E eu quero que isso aqui seja zero. O meu IAN vai ser VAN dividido por ZA. Então, a gente vai ter ali 400 raiz de 3, 0 graus, dividido por ZA, que é J 400 raiz de 3. O meu IBN vai ser VBN dividido por ZB, ou 400 raiz de 3, 120 graus, dividido por J 200 raiz de 3. E o meu ICN vai ser VCN sobre ZC. Então, 400 raiz de 3 menos 120 graus dividido por ZC. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Aqui eu posso cortar 400 raiz de 3. J é justamente 90 graus, então aqui eu vou ter menos 90 graus, né, que é 0 menos 90. Aqui eu vou ter 2, 120 graus menos 90 graus. E aqui eu vou ter 400 raiz de 3 sobre ZC menos 120 graus. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, a gente tem menos J, que é o menos 90 graus. Agora, eu vou passar tudo para coordenada retangular, né? Então, eu vou ter 2 vezes cosseno de 120 menos 90, né? Que vai ser 30 graus, mais J vezes seno de 30 graus, mais 400 raiz de 3 sobre ZC, vezes o cosseno de menos 120 graus, mais J vezes o seno de menos 120 graus. Menos 120 graus, se a gente utilizar aqui o círculo trigonométrico, ele vai estar aqui, que é menos 120 graus. A gente pode alongar isso aqui. Então, a gente vai perceber que o cosseno de menos 120 é justamente o oposto do cosseno de 60 graus. Isso aqui vai dar menos meio. E o seno de menos 120 graus vai ser igual a menos o seno de 60 graus. E isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo aqui, né, na nossa equação, a gente vai encontrar menos j mais 2 raiz de 3 sobre 2, mais 2j sobre 2, mais 400 raiz de 3 sobre zc, vezes menos meio, menos raiz de 3 sobre 2j. Isso aqui vai ser igual a zero. Menos j mais raiz de 3 mais j
menos 200 raiz de 3 menos 600J. Isso aqui tudo dividido por ZC, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Se você desenvolver aqui essa última equação, vamos colocar aqui em cima. A gente vai chegar aqui, raiz de 3 vezes ZC vai ser igual a 200 raiz de 3 mais 600J. Então, no caso, ZC é igual a 200 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 600 sobre raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo, a gente vai ter raiz de 3 sobre 3J, né? Então, 200 mais 200 raiz de 3J. Isso aqui é a nossa letra D, é o gabarito da questão de número 4. Questão de número 5, uma questão do assunto de medidas elétricas. Ele está trazendo aqui um circuito em que você está medindo ali por meio de watímetros, né, a potência consumida por esse circuito trifásico. Então ele diz aqui, o circuito da figura 2 mostra uma carga desbalanceada ligada em delta com 4 watímetros ligados em diferentes configurações. Considere que essa carga está sendo alimentada por uma fonte trifásica ligada em estrela, cuja tensão de linha é de 220 volts a 60 Hz e em sequência positiva. A potência ativa trifásica dissipada pela carga é igual a... Bom, aqui, né, a gente sabe pela teoria da técnica de Blondel, que é o método dos 2 watímetros, que a potência ativa total consumida por um circuito trifásico desequilibrado ou equilibrado, né? Aqui a gente tem um circuito desequilibrado, vai ser dado por a soma entre W1 e W2. W1 é a medida de potência ativa em um watímetro em que você mede nele a corrente em uma fase e a tensão como sendo a tensão entre duas fases, tá certo? Por exemplo, a fase A em relação à fase B. E o W2, nesse caso, teria que ser, então, a potência ativa consumida quando você mede ali a corrente na fase C e a tensão entre a fase C e a fase B. Né? Isso aqui utilizando a fase B como referência. Aqui no caso dessa questão, a gente pode utilizar, por exemplo, a fase C como referência. Né? A gente tem que verificar, na verdade, quais desses 4 watímetros, né? Quais 2 desses 4 precisam ser somados da forma correta que manda a técnica dos 2 watímetros. Se você perceber, o meu watímetro que lê aqui 3.755 e o watímetro que lê 3.311, esse W2 ele vai estar medindo IA, e a tensão que ele está pegando aqui é a tensão VA, como você pode ver aqui, né? O mais dele está na fase A e o menos está na fase C. Então, ele está lendo aqui a tensão VAC. Então, W2 ele está medindo como potência ativa a parte real de VAC vezes IA conjugado. Tá certo? E o meu W3, que lê 3.311 watts, ele está pegando IB e a tensão entre fases ele está com o positivo no B, né? E o negativo está na fase C. Então, o W2 vai ser a parte real de VBC vezes o IB conjugado, né? Isso aqui é justamente o que manda a técnica dos 2 watímetros, tá certo? Eu tenho que pegar uma fase como referência e tomar 2 tensões em relação a essas fases. E aqui é o que está sendo feito por W2 e W3. Se você somar esses 2 valores, a gente vai chegar no gabarito de 7.066 watts. Resposta letra B. Questão de número 5, é uma questão um pouco atípica, não é tão comum de ser cobrado isso aqui. É uma questão que diz aqui sobre proteção DR, tá?
DR, é claro, é sempre muito cobrado, mas essa questão aqui ela trouxe um conceito um pouco mais aprofundado, tá. Mas é uma coisa que pode cair nessa prova, porque está lá no edital o assunto de choques elétricos, né, então dentro de choques elétricos, essa questão aqui poderia cair sim. Ela diz aqui que um dispositivo de proteção DR para a corrente de fuga de 30 miliamperes apresenta a curva tempo-corrente da figura 6, onde a parte rachurada indica sua região de atuação. O maior tempo que o indivíduo poderá ser submetido a uma corrente de 20 miliamperes até que o DR atue sem sofrer distúrbios fisiológicos prejudiciais é D. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente precisaria ter em mente essa curva aqui, certo? Essa curva aqui do DR, ela traz algumas regiões. Na primeira região aqui de atuação, se o DR atuar dentro dessa região AC1, você vai ser imperceptível o choque elétrico, certo? Na região AC2, você vai ter uma percepção, mas não vai ter reação muscular. E no AC3, você já vai ter ali sim, uma contração muscular com efeitos reversíveis, e no AC4 você vai ter efeitos irreversíveis, né. Então, aqui no caso, eu preciso atuar no máximo, em AC2, né, porque você vai ter aqui, efeitos reversíveis no AC3, então eu preciso atuar no máximo em AC2. Aqui ele diz que, eu tenho uma corrente de 20 miliamperes. 20 miliamperes, se eu levantar aqui a vertical, eu vou perceber um tempo de atuação um pouco maior que 500 milissegundos, certo? Então, essa curvinha aqui, né, que esse gráfico da questão traz, é justamente essa curvinha aqui, que nesse outro gráfico aqui ele traz mais ou menos como uma reta, tá? E essa outra curva aqui, que eu vou colocar aqui em vermelho, é justamente essa curva, né, que diferencia a região AC3 da região AC4. Então, o propósito aqui da questão seria justamente manter, no máximo em AC2. Então, eu teria que atuar aqui em aproximadamente 500 milissegundos, né? O gabarito da questão, então, é a letra B. Questão de número 7, questão da Prefeitura de Cuiabá, de 2018. Ela diz assim: a tabela a seguir apresenta a capacidade de condução de corrente e a queda de tensão por unidade de corrente para condutores com 100 metros de comprimento. Um circuito bifásico com uma tensão de 220 volts e corrente de 100 amperes é alimentado com um condutor por fase com 100 metros de comprimento cada. Considerando-se uma queda de tensão máxima de 11 volts, o menor valor de área de seção transversal admissível para condutores fase adequados a esse circuito é o seguinte. Bem, aqui uma questão de instalações de baixa tensão. Ele dá aqui para a gente 100 metros de comprimento em cada fase, né? Então, eu já sei aqui ele traz, né, a queda de tensão por unidade de corrente, e ele dá também que a corrente vai ser de 100 amperes. Então, eu já vou multiplicar aqui por 100 cada um desses valores, eu vou ter 17,2 volts de queda aqui 12,5 volts, aqui 9,5 volts e aqui 6,7 volts, certo? Primeira coisa que eu preciso me certificar é que o condutor tenha a capacidade de condução, né, que o circuito pede. O circuito vai ter uma corrente nominal ali de 100 amperes, então eu preciso de uma capacidade de condução acima de 100. Aqui no caso todos eles aceitam, então essa segunda coluna aqui, qualquer um desses condutores seria aceito. Agora vamos verificar em relação ao critério de queda de tensão, né? Ele diz aqui uma queda de tensão máxima de 11 volts, tá certo? Essa informação que ele trouxe de 100 metros de comprimento a gente não vai usar para nada, a gente vai usar apenas os 11 volts. Bom, o primeiro aqui, ele tem uma queda de tensão de 6,7, então seria aceitável. O segundo também, né, 9,5 volts. Os outros dois não, porque estão acima de 11. Então, ele pede
o menor valor é 50, né, o outro aqui é 70, então resposta letra C. Questão 8, uma questão teórica sobre SPDA. Ele te traz aqui, né, considere que o SPDA mantém a edificação eletricamente neutra quando há uma descarga atmosférica. Esse sistema, que se caracteriza por receber descargas através de malha condutora, interligado por pequenas hastes de material condutor, distribuídas na extremidade da cobertura da edificação e cuja descarga elétrica é conduzida por diferentes ramais de descida, é denominado método. Bom, a gente tem basicamente três métodos em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Eu trouxe aqui algumas figuras. Esse primeiro método é o método que a gente chama de método eletrogeométrico, em que você utiliza uma esfera rolante com um determinado raio, né, que depende ali do grau de proteção desse SPDA. E, basicamente, é uma esfera que rola sobre essa edificação e você precisa garantir ali que você tenha essa proteção sendo garantida, né? Você calcula a zona de proteção utilizando o raio dessa esfera rolante, tá? Isso aqui é utilizado para formações arquitetônicas complexas, tá? Principalmente. Não é uma coisa tão usual. Os outros dois métodos, a gente tem o método de Franklin e o método que a gente chama de gaiola de Faraday. No método de Franklin, a gente vai calcular um comprimento para uma haste que vai ser colocada ali no topo de uma edificação, e esse comprimento dessa haste vai depender do ângulo θ aqui, do ângulo de que é o ângulo de proteção. Esse ângulo de proteção ele precisa ser tal que proteja toda a minha instalação. E aí, por meio aqui desse ângulo θ, eu consigo chegar no valor do meu comprimento da minha haste L. Esse é o método de Franklin, tá? O método gaiola de Faraday, você utiliza captores, como você pode ver aqui na figura, e esses captores eles vão descer aqui para a Terra, né, por meio de distintos condutores de descida, tá? É justamente o que a questão traz aqui para gente, né? Ela está descrevendo o método de gaiola de Faraday, né? Esse sistema se caracteriza por receber descargas através de uma malha condutora conectada por pequenas hastes de material condutor distribuídas na extremidade da cobertura da edificação e é conduzida, então, por diferentes ramais de descida. Resposta, letra C, gaiola de Faraday. Questão de número 9 é uma questão também de baixa tensão. Seja o diagrama unifilar da figura 5, representando o trecho de um sistema elétrico. Nesse diagrama são representados 4 disjuntores A, B, C e D e seus respectivos ajustes de corrente. Considere-se agora a figura 6 com as curvas características de disparo de cada um desses disjuntores. Ocorrendo um curto-circuito no ponto P de intensidade 750 amperes, o disjuntor que atuará primeiro será... Bom, a gente tem aqui 750 amperes de curto-circuito e ele está perguntando qual disjuntor que vai atuar primeiro, né? Você pode ver aqui no gráfico que ele dá para a gente múltiplos da corrente de ajuste do relé. Corrente de ajuste do relé é justamente essas correntes que ele dá aqui para a gente nessa figura 1, tá certo? Então, 750 amperes seria 3 vezes a corrente de ajuste para esse primeiro disjuntor, seria 7,5 vezes a corrente de ajuste para esse segundo disjuntor, seria 10 vezes a corrente de ajuste para o terceiro disjuntor e seria 750 sobre 50. Eu vou ter 150 sobre 10, 15 vezes a corrente de ajuste para o meu disjuntor D. Então, eu posso verificar aqui, né? O primeiro disjuntor, 3, é o disjuntor A. Você pode verificar que ele não vai atuar, tá certo? 7,5 vezes é o meu disjuntor B. 7,5 vai estar aproximadamente aqui, levantando aqui, até tocar na curva do disjuntor B. Disjuntor B, que é esse aqui de cima, ele vai atuar aproximadamente com 240 segundos, tá?
Juntor C tem 10 vezes a corrente de ajuste, ele é esse daqui de baixo. Levantando aqui, ele vai tocar a curva desse disjuntor C aqui nesse ponto roxo. E, por fim, o disjuntor D, ele toca em 15 vezes a corrente de ajuste, que está próximo aqui do 10, né? Ele vai tocar aqui em cima. Então, dá para ver que o tempo de atuação do disjuntor D, que é esse daqui de cima, ele é maior do que o tempo de atuação do disjuntor C, tá bem? E o tempo de atuação do meu disjuntor B também é maior do que o tempo de atuação do disjuntor C. Então, o primeiro disjuntor que vai atuar vai ser justamente o disjuntor C, né? Gabarito aqui, letra C. Isso porque você tem ele como tendo o menor tempo de atuação dentre esses três disjuntores que atuam, né? O disjuntor A a gente viu que ele não vai atuar, porque aqui pelo gráfico, né, essa 3 vezes a corrente de ajuste não é suficiente para sensibilizar esse disjuntor. Então, resposta, letra C. Isso aqui, só para citar, é o que a gente chama de seletividade, né? O curto-circuito está acontecendo no ponto P, que está aqui no final da instalação, e a gente vai projetar a corrente de ajuste, né, desse disjuntor de tal forma que o primeiro disjuntor que atue ele esteja mais próximo do ponto de curto-circuito. Então, aqui justamente o disjuntor C está mais próximo desse ponto, né? Se você tiver ali uma corrente é, em um outro ponto do circuito, é um outro disjuntor que está mais próximo a ele, né, que é calculado para estar fazendo esse seccionamento. Vamos passar para a próxima questão, questão de número 10. Em algumas situações, no acionamento de motores de indução, são utilizadas chaves estrela-triângulo para a redução da corrente de partida. Com a aplicação desse recurso, a corrente de partida fica reduzida a... Questão muito simples, é uma questão teórica. A gente tem que saber que em partidas estrela-triângulo de motores de indução, você tem uma corrente reduzida em 1/3, tá? A corrente de partida fica reduzida em 1/3, assim como o torque. E a corrente e a tensão, né, ela fica, então, dividida por raiz de 3, certo? Aqui ele perguntou sobre a corrente. A gente não tem aqui 1/3 nas alternativas, mas a gente tem 1 sobre raiz de 3 sobre raiz de 3 aqui na letra D, que é justamente 1/3, né? Mesma coisa. Então, esse é o gabarito dessa questão de número 10. Questão muito simples também. Questão de número 11 trouxe aqui um conceito que não é tão trivial, é o conceito de fator de segurança, tá? Eu trouxe essa questão justamente por conta disso. Ele diz que, considerando o fator de segurança igual a 20 fator de sobrecorrente para um transformador de corrente de 30 VA destinado a serviço de proteção com uma carga conectada no secundário de 20 VA, é. Aqui é uma aplicação de fórmula, tá? O que a gente tem como fator de sobrecorrente é dado pela potência nominal desse transformador de corrente sobre a potência nominal da minha carga multiplicado pelo fator de segurança. Então, a gente vai ter aqui 30 como potência nominal, 20 como potência da carga e 20 como fator de segurança. Então, eu tenho 30 como sendo esse meu fator de sobrecorrente. Resposta, letra B. Questão 12. Com relação a transformadores de potencial e transformadores de corrente, usualmente utilizados em subestações de energia elétrica. Bom, letra A. A reatância do enrolamento secundário de um TC pode ser sempre desprezada? Falso, né? A gente não pode sempre desprezar a reatância do enrolamento secundário, até porque o transformador de corrente ele é um dispositivo de medição. Então, em determinadas condições de medição, às vezes você precisa ter uma precisão muito grande, então você não pode simplesmente desconsiderar ali essa reatância do secundário, certo? Letra B, em TP, todos os instrumentos de medição são conectados em paralelo.
Essa alternativa aqui é verdadeira, tá? O TP é um transformador de potencial. O transformador de potencial ele é conectado em derivação com o ponto onde você deseja medir a tensão. E por ser conectado em derivação, os instrumentos de medição que são conectados ali no secundário desse TC, né, que pode ser ali um relé de medição, pode ser um voltímetro, esses instrumentos eles vão estar em paralelo com o meu secundário. O transformador de corrente é diferente, né? O transformador de corrente ele é conectado em série com o circuito, porque ele tem o propósito de medir a corrente nesse circuito. Então, o DP, realmente, os instrumentos são conectados em paralelo. Letra C, a tensão e enrolamento secundário de um TC é independente da saturação do núcleo? Falso também, porque a gente sabe que a saturação do núcleo ela provoca distorções, né, na corrente desse TC e, por consequência, na tensão, na forma de onda da tensão. Então, isso pode sim tanto modificar a forma de onda da tensão quanto o módulo dessa tensão nesse enrolamento secundário, tá? Letra D, a carcaça de um TP deve ser eletricamente isolada de todos os terminais do enrolamento secundário. Essa aqui também não é a alternativa correta, tá? Não é muito bem isso aqui a regra, né? A regra é que você tenha que ter um aterramento da carcaça, tá certo? Mas não necessariamente você vai ter ali um isolamento elétrico de todos os terminais do enrolamento secundário em relação à carcaça. Isso aqui não é uma recomendação. A recomendação é que você tenha a carcaça equipotencializada, né? Ou seja, você conecte ali, alterra essa carcaça para justamente proteger a instalação. Então vamos para a próxima, questão de número 13, Prefeitura de Água Boa também. Questão de máquinas elétricas. A figura 2 mostra justamente uma curva de magnetização de um transformador e de um motor de indução. A curva do motor de indução tem uma inclinação menor que a do transformador devido a. Bom, aqui a gente precisa conhecer o conceito de relutância e de força magnetomotriz, né? A gente sabe que a força magnetomotriz é igual a N vezes a corrente ou a relutância vezes o fluxo magnético. Então, colocando aqui o, o fluxo em função de F, né? O fluxo vai ser 1 sobre R vezes o F. Então, a minha inclinação da minha curva, φ por F, vai ser 1 sobre R. Ou seja, quanto maior a relutância, eu vou ter uma menor inclinação dessa minha curva, tá certo? Então, ele está perguntando o porquê que você tem uma inclinação menor aqui do motor de indução. É justamente devido à maior relutância, como a gente acabou de ver aqui por meio da fórmula, tá? Questão de número 14, máquinas elétricas também, questão de motor de indução. Ele traz aqui um motor de indução de 500 volts, 60 Hz, 4 polos, ligado em estrela. Em plena carga, o seu consumo é de 15 raios de 3 amperes com fator de potência de 0,8 atrasado. O escorregamento percentual para que esse motor exerça em seu eixo um conjugado de 500 sobre π Nm a plena carga é igual a. Bom, primeiramente a gente sabe que o torque no eixo de um motor de indução é dado pela potência nesse eixo sobre a velocidade de rotação, né? A velocidade mecânica. A potência no eixo, como é um motor trifásico, vai ser dada por raiz de 3 vezes 500 volts vezes a corrente, que é 15 sobre raiz de 3, vezes o meu fator de potência de 0,8. E aqui eu tenho 2π vezes a frequência mecânica. E eu quero que isso aqui seja igual a 500 sobre π. A frequência mecânica eu vou obter utilizando aquela fórmula do motor de indução, que é S vezes a frequência síncrona igual a frequência síncrona menos a frequência mecânica. Ou seja, frequência mecânica é igual a 1 menos
o escorregamento vezes a minha frequência síncrona. E eu sei que a frequência síncrona vai ser 2 sobre a quantidade de polos vezes a frequência da rede. Eu tenho aqui 2 sobre 4 polos vezes 60 Hz. Então, eu tenho 30 Hz. Isso aqui é 1 menos S vezes 30. Então, eu vou substituir aqui nessa equação, tá? 1 menos S vezes 30. E aí, eu estou perguntando o escorregamento, né? Para que essa equação aqui seja verdadeira. Calculando, não vou chegar aqui a calcular exatamente, mas você pode fazer simplificações, né? Cortar o raiz de 3 sobre raiz de 3, o π com o π, 500 com 500, vai ficar bem simples. Vai ficar 1 menos S vezes 30. Ali a gente vai ter 15 vezes 0,8 em cima. E aqui a gente vai ter 2 vezes 30 vezes 1 menos S. E aí, se você calcular, você vai chegar ali num escorregamento de 0,8, que seria 80%, letra C. Questão de número 5, também uma questão de máquinas elétricas. O circuito equivalente por fase do rotor de um motor assíncrono trifásico referido ao estator é representado na alternativa. Bom, o circuito equivalente de um motor assíncrono trifásico, existe duas formas de você obter, né? Vamos desenhar aqui o circuito complexo referido ao estator, né? A gente tem aqui a resistência do estator, a gente tem a reatância de dispersão do estator. Em paralelo, a gente tem uma resistência de perdas no núcleo. Aqui a gente tem uma reatância de magnetização. Aqui a gente tem uma reatância de magnetização do secundário, tá certo? Ou seja, do rotor, referido ao estator, em série com a resistência do rotor, referido ao estator, e em série aqui com uma outra resistência que é R2, 1 menos S sobre S. Tá? Essa é uma forma de você desenhar esse circuito equivalente. Eu posso também colocar da seguinte forma, né? Eu posso trazer esse JX2, eu posso somar o R2 aqui com o R2, 1 menos S sobre S, e aí eu vou ter apenas o R2 sobre S aqui. Tá? São duas formas de você desenhar esse circuito equivalente. Então, nas alternativas aqui, a letra B traz para a gente, né? A resistência do rotor referido ao estator em série com a minha, seria essa daqui, em série com a minha reatância de dispersão do rotor e em série com o R2 multiplicado por 1 menos S sobre S. Então, esse é o gabarito da questão. Questão 16. Sobre motores síncronos e assíncronos, é correto dizer que o motor síncrono necessita de mecanismo de partida. É verdade, isso é a alternativa, né? O motor síncrono ele não tem torque de partida e ele precisa de alguma técnica de partida, né? Existem basicamente três técnicas. Existe a técnica da máquina motriz, em que você conecta uma máquina no eixo desse motor síncrono para estar fazendo essa rotação do motor, né? Enquanto ele não entra em sincronismo. E depois que ele entra em sincronismo, aí obviamente ele vai começar a trabalhar sozinho. Existe também a técnica dos enrolamentos amortecedores, que é a técnica em que você parte o motor síncrono como um motor assíncrono. Então você vai ter corrente induzida no rotor, e aí você
utiliza isso apenas na partida, né, apenas até o motor atingir o sincronismo, tá certo? Até a frequência mecânica se tornar próxima à frequência síncrona. Quando isso acontecer, você vai ter o motor funcionando como um motor síncrono, certo? O inversor de frequência é a terceira forma de você partir o motor síncrono. O inversor permite que você diminua a frequência aplicada a esse motor e com uma frequência menor você consegue estar partindo esse motor até que ele entre em sincronismo, tá? A letra B diz aqui: o motor assíncrono necessita de corrente contínua para excitação do rotor. Isso aqui é falso, porque o motor assíncrono ele é um motor de indução, e como motor de indução, a corrente no rotor vai ser uma corrente induzida, tá certo? Então, isso aqui é válido se fosse o motor síncrono. Motor síncrono, sim, ele precisa de uma corrente contínua para a excitação do rotor. Letra C diz que o fator de potência de um motor síncrono é fixo e depende da velocidade de rotação. Na verdade, o fator de potência do motor síncrono, ele não é fixo, né? E ele não depende ali da velocidade de rotação, ele depende, na verdade, da carga no eixo desse motor síncrono. Então, o fator de potência ele depende da carga, não vai depender da velocidade de rotação. Essa alternativa é falsa. A velocidade de rotação do motor síncrono é constante e não depende da carga, ao passo que a velocidade do motor assíncrono aumenta com a carga. Letra D também é falsa, porque a velocidade do motor síncrono realmente é constante, né? Justamente porque ele mantém esse sincronismo, mas a velocidade do motor assíncrono ela não aumenta com a carga, né? Na verdade, ela vai diminuir com a carga. Existe a curva do torque para o meu motor de indução trifásico, né? Em função do ômega m. Então, aqui a gente vai ter uma velocidade de rotação nula. Aqui a gente vai ter uma velocidade de rotação síncrona que nunca é atingida, né? Porque a gente está trabalhando com motor de indução trifásico, e a curva ela apresenta mais ou menos esse aspecto aqui. Os motores costumam trabalhar mais ou menos aqui, né, com escorregamento mais baixo, certo? Aqui você teria escorregamento nulo, se a frequência mecânica atingisse a frequência síncrona, e aqui o escorregamento unitário é quando o motor está na partida, né, ou seja, o ômega m igual a zero. Então, é aqui mais ou menos onde você tem o funcionamento do motor. E, na verdade, se você aumenta a carga, você vai estar trabalhando ali em uma velocidade menor, tá? Então, o escorregamento ele tende a aumentar e o ômega m tende a diminuir. Então, o motor ele vai aqui para a esquerda à medida que você vai aumentando a carga conectada ao eixo do motor de indução. Então, alternativa D, alternativa falsa. Resposta letra A. Questão 17. Uma questão de CEP. A figura apresenta o circuito de uma carga que é alimentada por uma rede e é protegida pelo disjuntor A. Foi instalado um segundo disjuntor B para facilitar os procedimentos para manutenção. As chaves 1, 2, 3 e 4 são do tipo seccionadoras para manobras sem carga. Considerando que as chaves 1 e 3 estejam fechadas e que o disjuntor A esteja ligado, a sequência de manobras a ser realizada para que o disjuntor A seja retirado para manutenção, sem que haja descontinuidade na alimentação da carga, corresponde a. Bom, aqui a gente está trabalhando com dois disjuntores, né, em paralelo, e para você fazer a manutenção de um disjuntor é muito simples. Se você está com esse primeiro aqui conectado, a primeira coisa a fazer é fechar esse segundo disjuntor, né, que seria o disjuntor que a gente chama de bypass. Então, eu vou fechar a chave 2, eu vou fechar a chave 4, né, que é o que está sendo dito aqui na letra C, e aí eu vou estar ligando esse meu disjuntor B. E aí depois eu vou desligar o meu disjuntor A, primeiramente, né? E aí sim eu vou seccioná-lo por meio das chaves 1 e da chave 3. É justamente o que está aqui na letra C, que é o gabarito da nossa questão. Questão 18, uma questão que já vai envolver aqui um pouco de cálculo. Considere o sistema elétrico de potência da figura 3. Considere que o gerador tem uma impedância de J1, os transformadores têm cada uma impedância de J0,6
e que a linha de transmissão LT1 tem uma impedância de J 0,5. Na matriz Y-bus desse CEP, o elemento Y-bus 22 apresenta o valor de menos J7. O valor em PU da impedância da linha de transmissão LT2 é igual a... Bom, aqui a gente tem... Ele está trabalhando com o que a gente chama de matriz Y barra, tá? E na matriz Y barra, a gente tem na diagonal principal, que seria ali Y11 ou Y22, Y33, o somatório das admitâncias conectadas ao respectivo nó, né? Então, a gente tem aqui a barra 1, aqui a barra 2, 3, 4, 5 e 6. Ele está perguntando sobre Y22. Então, vamos primeiramente desenhar o circuito equivalente. A gente tem J1 aqui. Aqui eu tenho a minha barra 1. J 0,6, que é a reatância do transformador 1. Aqui eu tenho a barra 2. Aqui eu vou ter J 0,5. Aqui a barra 3. E aqui eu tenho J 0,6 do transformador. Aqui embaixo eu vou chamar de Jx, que é a impedância da linha de transmissão 2, que ele está perguntando. Aqui eu tenho a barra 5. Aqui J 0,6 do transformador. E aí eu vou ter uma continuidade para cá desse CEP, né? Então, eu sei que Y22, que está na diagonal principal da minha matriz Y barra, vai ser o somatório das admitâncias conectadas a essa barra 2, que seria 1 sobre J 0,6, mais 1 sobre J 0,5, mais 1 sobre Jx. Isso aqui vai dar igual a menos J7, certo? Menos J7 que ele dá ali no enunciado para a gente. Então, 1 sobre J vai dar menos J, 1 sobre 0,6, que vai dar 1,66. Aqui a gente vai ter menos 2J. E aqui eu vou ter menos J sobre X. Isso aqui vai dar menos 7J. Colocando em evidência, a gente vai encontrar o X como sendo 0,3 JPU, certo? Só fazer o cálculo aqui, você vai encontrar a letra D, o gabarito da nossa questão. Questão 19, uma questão que abrange ali um conceito que é cobrado em alguns concursos, que é o conceito do método de Newton-Raphson, para determinação do fluxo de potência em um sistema elétrico de potência. Ele traz aqui um sistema com 6 barras, classificada de acordo com a tabela da figura 8, e pergunta, para utilizar o método de Newton-Raphson para determinação do fluxo de potência, deve-se montar a matriz jacobiana do sistema. O elemento que se encontra na linha 7, coluna 8 dessa matriz é... Vamos fazer primeiramente uma revisão teórica aqui. O método de Newton-Raphson ele classifica em 3 tipos de barras, basicamente, o sistema elétrico de potência. A gente tem as barras de referência, as barras de geração e as barras de carga. E a gente vai ter para cada uma dessas barras variáveis que são conhecidas e variáveis que são desconhecidas, certo? As variáveis conhecidas para a barra de referência, a gente fala que é V e θ, que seria a tensão e o ângulo de defasagem ali, né? Se for uma barra slack, né, que é a barra de referência, a gente vai ter θ igual a 0 graus, né? E como variáveis desconhecidas, a gente tem a potência ativa e a potência reativa. A barra de geração, a gente vai conhecer P e V e vai desconhecer Q e θ. E na barra de carga, a gente conhece P e Q e desconhece V e θ.
Então a gente, utilizando essas barras, a gente monta a equação iterativa para estar calculando o fluxo de potência. Como é que funciona essa equação, né? Eu vou colocar aqui os ângulos θ desconhecidos, θ e V, e para iteração seguinte, isso aqui vai ser os ângulos na iteração, aliás, aqui não é θv, né? Isso aqui é V. Aqui eu tenho os meus ângulos θ e os ângulos V desconhecidos. Os ângulos θ e as tensões V desconhecidas. Aqui eu vou ter a minha iteração anterior, e aí eu vou ter mais a minha matriz jacobiana na iteração anterior, invertida vezes P e Q, tá certo? De modo bem simplificado é isso aqui. Então vamos colocar aqui como é que ficaria para essas 6 barras. Eu tenho para a barra 1, que é a barra de referência, ela não vai contribuir com nenhuma variável desconhecida, porque a barra de referência você já conhece o V e o θ, né? O que eu quero calcular aqui com o método de Newton-Raphson é justamente o θ e o V. As barras de carga, elas são 3 aqui, barra 2, barra 4 e barra 6. Então, eu posso dizer que eu vou ter V2, V4, V6, θ2, θ4 e θ6 como variáveis desconhecidas, certo? Para a barra de carga. E para a barra de geração, eu vou desconhecer, as barras de geração são as barras 3 e 5, eu vou desconhecer apenas o θ, né? Porque o V eu já conheço na minha barra de geração. Então, eu vou ter θ3 e θ5 como variáveis desconhecidas. Então, colocando todas essas variáveis aqui na formatação da matriz jacobiana, eu vou ter θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, V2, V4, V6. Na iteração seguinte, isso aqui vai ser essas mesmas variáveis aqui, né? Na iteração anterior, mais a minha matriz jacobiana na iteração anterior. Vou tirar a inversa disso aqui e vou multiplicar por P2, P3, P4, P5, P6, Q2, Q4 e Q6. Lembrando que para cada θ eu utilizo um P e para cada V eu utilizo um Q aqui, tá certo? Nessa formatação. E ele está perguntando para a gente o elemento da matriz jacobiana na linha 7 e coluna 8. Linha 7, coluna 8. Eu vou ter um elemento aqui que vai ser a derivada parcial de Q4, porque é o que está aqui na minha sétima linha, tá certo? Em relação a V6, porque V6 é o que está aqui na minha oitava linha. Então, é a derivada parcial de Q4 em relação a V6, gabarito letra D. Para finalizar, questão de número 20, também uma questão de sistemas elétricos de potência. Considere o sistema de potência a seguir e considere as seguintes informações. O valor da corrente de curto-circuito simétrica no ponto F em PU e em kA será, respectivamente. Bom, ele traz aqui para a gente, primeiramente, uma potência de curto-circuito do sistema como sendo 1000 MV/A. Diz que a potência de base é 100 MVA, traz a impedância do transformador, já em PU. A potência do transformador ele dá como sendo 100 MVA, né, que é justamente a potência base do sistema. Então, a gente já pode utilizar a impedância do transformador dada sem ter que fazer o procedimento de mudança de base. E ele dá também a potência da indústria como sendo 100 MVA.
O curto-circuito simétrico é o que a gente chama de curto-circuito trifásico, tá? E o curto-circuito trifásico, a gente precisa, para calcular a corrente de curto-circuito, da minha tensão equivalente de Devenant de sequência positiva em série com a minha impedância equivalente de Devenant vista pelo ponto de falta. E aí eu vou ter a minha corrente IA1, certo? Como sendo V de Devenant de sequência positiva sobre Z de Devenant de sequência positiva. A gente sempre vai adotar, quando ele não der essa informação, que a tensão de Devenant vai ser 1 PU, certo? Então, a minha corrente de curto-circuito, que para o caso de curto-circuito trifásico simétrico é justamente a minha corrente A1, vai ser simplesmente 1 PU sobre Z de Devenant de sequência positiva visto pelo ponto de falta. Ponto de falta é esse ponto aqui. Para calcular a impedância de Devenant, vamos desenhar o circuito de sequência positiva desse sistema elétrico de potência. Aqui eu tenho o gerador conectado em Y com neutro aterrado. Então aqui eu tenho a minha geração. Eu tenho aqui uma reatância que eu vou calcular utilizando essa informação, né, de que 1000 MVA é a potência de curto-circuito do sistema. Então, potência de curto-circuito é o quê? É 1 sobre o X, certo? Porque a gente sabe que V ao quadrado sobre Z conjugado é a potência, e o V a gente adota como sendo 1 PU, então 1 sobre o X vai dar a minha potência de curto-circuito. Então, 1000 MVA é igual a 1 PU sobre o X. 1000 MVA vai ser 10 PU, porque a potência base é 100 MVA. Então, X vai ser 0,1 PU. Essa aqui é a minha reatância do gerador, que fica em série aqui com a minha tensão gerada interna, né? Lembrando que isso aqui é um circuito, é justamente o circuito equivalente do gerador síncrono, né? Como a gente estuda lá em máquinas síncronas. Aqui eu vou ter a minha reatância equivalente do transformador, que ele dá com 0,5 PU. Lembrando que eu só posso utilizar esse 0,5 PU porque ele diz que a potência do transformador é de 100 MVA, que é justamente a potência base, tá certo? Se fosse diferente, eu precisaria fazer o procedimento mudança de base, né, que seria colocar ali no sistema internacional essa impedância e depois passar para PU novamente, considerando a nova base de potência. Mas aqui não foi necessário, então J 0,5 PU. Aqui eu vou ter o meu ponto de falta, onde vai acontecer o curto-circuito. E aqui eu tenho a minha indústria, né, que seria uma carga, que ele está sendo representado por um motor de indução. E eu vou colocar aqui o circuito equivalente do motor como sendo uma reatância em série com uma tensão gerada interna. E isso aqui vai para o terra, né? Então eu preciso saber qual é o valor desse X aqui do motor. E para isso eu vou utilizar essa mesma equação. A potência da indústria vai ser 1 PU sobre o X dessa indústria. Então, ele dá como sendo 100 MVA. Então, 100 MVA é 1 PU de potência, igual a 1 sobre X. X vai dar justamente 1. Então, isso aqui é 1 PU. Para finalizar, a gente precisa calcular, então, essa impedância de Devenant vista pelo ponto de falta. Bom, se eu estiver enxergando esse ponto de falta, né, como sendo esse ponto F aqui, a minha impedância enxergada vai ser simplesmente paralelo desse conjunto com esse conjunto, né? Porque quando a gente calcula uma impedância, de Devenant, a gente vai passar um curto-circuito aqui nessas fontes e a gente vai ter simplesmente o paralelo entre 0,1 mais 0,5, que dá 0,6, em paralelo com 1. Então, eu vou ter 1 vezes 0,6 sobre 1,6. E isso daqui vai me trazer
2,67 PU, se você fizer o cálculo aí. Então a gente já elimina aqui a letra A e a letra C, né? Mas ele pergunta também qual é em quiloamperes esse valor de 2,67 PU. E aí, para isso, eu preciso utilizar a corrente de base desse circuito. Corrente de base IB para um circuito trifásico vai ser a minha potência base trifásica, né? Sobre raiz de 3 vezes a potência de base. Então, eu vou ter 100 MVA sobre raiz de 3 vezes a tensão base, que é de tensão base que ele dá aqui para gente, é de 69 kV, tá certo? Que é essa que está representada no secundário do transformador. Lembrando que eu tenho que utilizar 69 kV porque eu estou calculando a potência de base para o secundário do transformador, que é onde eu estou calculando a minha corrente de curto-circuito, tá? Se a corrente fosse aqui desse lado primário do transformador, eu teria que utilizar essa fórmula 13,8 kV, que é o que está no primário do transformador. Isso aqui vai me trazer uma corrente de base de 836 amperes, e aí 2,67 PU vai ser justamente 2,36 vezes 836 amperes. Calculando, você vai encontrar 2,23 quiloamperes. Então, resposta letra D, 2,67 PU e 2,23 quiloamperes. Aqui a gente finaliza nossa revisão, então, para o íon. Aqui a gente tem os gabaritos utilizados. E é isso, né? Até a próxima aula. Desejo a todos que vai fazer essa prova uma boa sorte na prova, tá? Tenho certeza que vocês estão muito bem preparados. E aqui foi só uma revisão mesmo, né? Para vocês se sentirem um pouco mais confiantes. Desejo a todos uma boa sorte na prova. Até a próxima aula.